Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia muito do que pensamos saber sobre saúde mental. Será que a mente humana pode mesmo ser entendida do mesmo jeitinho em qualquer lugar do mundo? É uma pergunta e tanto, né? Vamos explorar isso. Bom, tudo começa com uma provocação, sabe? Uma questão que colocou em xeque décadas de prática psiquiátrica. E essa pergunta, ela é ao mesmo tempo super simples e, nossa, profundamente complexa. E que pergunta é essa, né? Ela é poderosa porque bate de frente com aquela ideia de que os modelos de psiquiatria do Ocidente servem para todo mundo de forma universal. Vamos pensar juntos. Se a nossa comida, nossa música, nossas crenças são tão diferentes, por que o jeito da gente sentir, adoecer e, principalmente, o jeito de curar seria igualzinho em todo lugar? Não faz muito sentido, né? Pois é, a verdade é que tentar encaixar todo mundo numa única caixinha, numa abordagem única para a mente humana, corre o risco enorme de ignorar toda a riqueza da nossa experiência. E foi justamente essa percepção que abriu a porta para uma perspectiva completamente nova. E foi bem no meio desse desafio, sabe, de conectar mundos tão diferentes, especialmente com as grandes migrações do século XX, que uma nova disciplina surgiu. Ela tinha uma missão assim bem ambiciosa: construir uma ponte de verdade entre a cultura e o cuidado com a mente. E essa disciplina é etnopsiquiatria. O lance dela não é só estudar a mente, mas sim a mente dentro do seu contexto cultural. É sobre investigar o que rola naquele momento exato em que um terapeuta que vem de uma cultura tenta entender e tratar um paciente que vem de outra. Sabe? É nesse encontro, nesse diálogo intercultural que a mágica acontece. E o propósito aqui, gente, vai muito além de só ficar olhando de fora. A ideia é criar um diálogo de verdade, é entender que a comunidade, a família, o mundo do paciente, tudo isso faz parte da solução. É deixar a cura florescer a partir das próprias raízes culturais da pessoa. No fim das contas, o objetivo é criar um cuidado que faça sentido de verdade para quem está ali. Tá, mas como é que isso funciona na prática? A resposta é fascinante e exige uma coisa bem radical: uma inversão total na postura do profissional de saúde. Essa é a virada de chave, a grande mudança no método, que foi genialmente articulada por um teórico chamado Toby Nathan. Pensa só, o especialista, aquele que tradicionalmente é o dono do saber, precisa abrir mão das certezas absolutas. Ele precisa, com humildade, assumir uma posição de aprendiz. Só assim ele vai conseguir escutar de verdade. E isso, claro, transforma completamente o processo. Em vez de chegar impondo um diagnóstico, o terapeuta e o paciente começam a navegar juntos, sabe? Eles vão co-criando o entendimento. A jornada toda, passo a passo, é feita em parceria, buscando uma solução que converse com o universo cultural daquela pessoa. É isso aí. O tratamento deixa de ser aquela coisa de cima para baixo, instrução, e vira tipo a montagem de um quebra-cabeça, onde todo mundo ajuda. O paciente e a família dele não são só objetos de estudo, de jeito nenhum. Eles são quem traz as peças essenciais do conhecimento. Eles participam ativamente para encontrar a solução. E olha, essa mudança de postura não é só uma técnica, não. Ela leva a uma inversão completa do roteiro. É, na verdade, uma filosofia totalmente nova sobre qual é o papel da ciência no cuidado com as pessoas. E aqui a gente vê a diferença fundamental, de um jeito bem claro. De um lado, tem a psiquiatria convencional, que muitas vezes tenta forçar a diversidade cultural a caber em teorias que já existem. E do outro, a proposta da etnopsiquiatria, que é exatamente o oposto. São as teorias e as práticas que precisam se adaptar, se expandir para conseguir abraçar a imensa diversidade cultural que existe no mundo. Certo. Então a gente chega na questão crucial. No final das contas, por que tudo isso importa? Qual é a grande lição que fica dessa mudança de perspectiva tão profunda? O ponto crucial é justamente este. A diversidade não é um problema, um obstáculo que a ciência precisa superar. É o contrário. É a ciência, são as práticas de saúde que precisam seguir o fluxo da diversidade. Só assim elas vão se tornar não só mais eficazes, mas, fundamentalmente, mais humanas. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Que vale para a terapia, mas que vale para a vida, em qualquer relação humana. O que será que a gente perde de verdade quando a gente age como se já tivesse todas as respostas? Fica aí a pergunta.